Me escutas quando clamo, me acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio
lugar é no Senhor. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas, no nome de Jesus, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom tê-lo conosco mais uma vez, neste momento de celebração a Deus. Desde já, eu gostaria de lhe pedir para que você curta este conteúdo, que você compartilhe com alguém e que você se inscreva no nosso canal. Todas essas atitudes, essas ações nos ajudarão a crescer no nosso canal no YouTube. Gostaria também, neste momento, de lhe convidar a orar comigo, pedindo para que o Senhor Ele nos dê compreensão acerca de tudo aquilo que nós vamos refletir, iremos ler e aplicar nas nossas vidas. Oremos. Pai, louvado seja o Teu nome. Tu és digno de toda honra e toda glória, Tu és merecedor deste momento de culto, de celebração, Tu és merecedor da nossa atenção para com a Tua palavra. Por isso, ó Pai, eu peço em nome de Jesus, fale conosco, ensina-nos, ó Deus, de acordo com a Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente e que com a ajuda dEle, nós possamos compreender as verdades que o Senhor tem para nós nesta noite e que sejamos desafiados por elas a vivermos de acordo com a Tua proposta, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, mais um momento de celebração e nós estaremos dando continuidade na nossa série. Nós estamos refletindo numa série intitulada Ser Igreja à luz da carta aos Efésios. E nós já pensamos que ser igreja é saber a quem pertencemos. Pensamos também que ser igreja é ser para a glória de Deus. E ainda pensamos que ser igreja é orar pela comunidade local. Esses 3 sermões nós refletimos com base no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Pensamos sobre ser igreja é ser alvo da graça de Deus. E pensamos que ser igreja é viver a unidade por meio da cruz. E fundamentamos essas 2 temáticas no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. No nosso último encontro, nós pensamos que ser igreja é engajar-se no plano de Deus. Hoje, nós estaremos pensando na última parte do capítulo 3. E o tema do nosso sermão hoje é: ser igreja é orar o Evangelho. Ser igreja é orar o Evangelho. Paulo está escrevendo esta carta da sua primeira prisão na cidade de Roma. Uma prisão domiciliar, onde uma casa foi alugada e ele estava ali, passando um tempo preso. Junto a ele havia um soldado da guarda pretoriana, vigiando Paulo 24 horas por dia. Paulo não poderia ir e vir com liberdade. Mesmo estando preso, Paulo ele escreve algumas cartas. Ele escreve 4 cartas desta primeira prisão na cidade de Roma. Uma dessas cartas foi a carta a Filemon, outra carta foi a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e esta carta a qual estamos estudando, que é a carta aos Efésios. Paulo escreve para uma comunidade que está localizada numa região que era a região da Ásia Menor, uma cidade muito importante, uma cidade com mais ou menos aí entre 250 a 300 mil habitantes. Uma cidade que tinha uma biblioteca muito importante, a biblioteca de Celso, um teatro que comportava aí 25 mil pessoas, tinha uma escola filosófica ali que era a escola de Tirano,
e tinha o tão famoso templo da deusa Diana, ou para os gregos, Ártemis. É para esses irmãos, nesta região que Paulo escreve. E a intenção do apóstolo Paulo é mostrar para os irmãos da cidade de Éfeso o que é ser igreja. Ele começa dizendo que ser igreja é fazer parte de um plano que Deus estabeleceu na eternidade e desenrolou na história, no tempo. E ele faz isso usando o capítulo 1, quando ele diz que bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E ele vai dizer que Deus nos abençoou quando Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Em seguida ele vai dizer que Deus nos predestinou em amor para sermos adotados. E no final ele ora para que a igreja, os irmãos, crescessem no conhecimento acerca de Deus. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai tratar sobre a condição que os efésios se encontravam antes de Jesus, antes do Evangelho. Segundo o apóstolo Paulo, eles estavam mortos em seus pecados e delitos. Eles não tinham vida com Deus. Eles não tinham nenhum tipo de estímulo para com as coisas de Deus. Mas Paulo vai deixar claro que Deus, por graça e misericórdia, os vivificou, os ressuscitou, dando a eles agora comunhão com o Pai e os salvando da condenação do pecado. Depois, Paulo vai falar para a igreja de Éfeso, para os irmãos, que Deus, por meio da cruz, uniu no mesmo corpo, uniu no mesmo povo, judeus e gentios. Os irmãos de Éfeso, a comunidade de Éfeso, era uma comunidade formada por judeus e gentios. No começo do capítulo 3, Paulo, ele começa dizendo: por essa razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Mas antes de orar, ele vai expressar o mistério de Deus. E o mistério de Deus a qual Paulo se refere neste trecho é justamente a verdade de que o Evangelho da graça, o Evangelho de Jesus, ele convence o pecador, e ao convencer este pecador, ele une este pecador no corpo. E mais uma vez Paulo está tratando da união entre judeus e gentios no corpo, ou seja, na igreja. No final do capítulo 3, mais especificamente no capítulo 14, Paulo vai orar. E até este momento é a segunda oração que o apóstolo Paulo faz. E ele começa dizendo assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito Santo. Paulo, depois dele expressar para os efésios o plano de Deus, que foi unir judeus e gentios no corpo, na igreja, ele vai orar. E olhando para o texto, a sensação que temos é que Paulo está tão quebrantado diante da revelação que Deus lhe deu, que era o mistério, ou seja, de unir judeus e gentios no corpo. Paulo está tão quebrantado com essa verdade que ele se prostra, ele se ajoelha diante do Deus que é Pai. Ele se curva. E não era comum os judeus orarem ao Deus, ou melhor, não era comum os judeus orarem a Deus de joelhos. Mas Paulo, nesse contexto, ele se ajoelha, ele se dobra, ele se curva diante do Deus que é Pai. E ao se curvar em oração, ele diz: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Orar o Evangelho é pedir a Deus para que Ele fortaleça a igreja,
Paulo está orando e a oração dele é que o Senhor, que o Deus Pai, fortaleça vocês. E a palavra fortaleça que ele usa aqui no grego traz a ideia de renovar a energia, traz a ideia de revigorar, traz a ideia de encher de disposição. Então o apóstolo Paulo está dizendo: eu oro ao Deus Pai para que vocês sejam cheios de energias, para que vocês sejam renovados. E em seguida ele vai dizer como. Ele diz assim: e ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. E a palavra poder aqui é a ideia de capacidade, de habilidade, de fazer algo. Então ele está dizendo assim: eu oro para que Deus fortaleça vocês, ou seja, para que vocês sejam revigorados, para que vocês sejam renovados, para que vocês estejam cheios de energias. Mas oro também para que isso aconteça pelo poder, pela capacidade de Deus, pela habilidade de Deus, de dar ânimo para o fraco. E ele vai dizer: por meio do Espírito. E essa disposição, esse fortalecimento, mediante ao poder, mediante ao Espírito, Paulo deseja que isso aconteça no íntimo dos Efésios. Ou seja, Paulo está dizendo assim: eu oro para que o Espírito Santo, ele encha vocês de força, de disposição, de energia, de vitalidade, que ele encha vocês no íntimo, no interior de vocês. Então orar o Evangelho é pedir a Deus para que Deus fortaleça a igreja. Quando você e eu tivermos a compreensão de que precisamos orar o Evangelho, então nós vamos nos dobrar diante de Deus, nós vamos nos curvar diante do Senhor, nós vamos nos prostrar diante dEle, pedindo para que o Senhor revitalize a igreja, que o Senhor renove a igreja, que o Senhor encha a igreja de poder, que o Senhor encha a igreja de força, mas do Espírito Santo. Nós vamos clamar ao Senhor para que Ele fortaleça o corpo, para que Ele fortaleça a unidade, para que Ele encha a igreja de disposição, de vitalidade, no poder, na ação do Espírito Santo. Essa será a nossa oração. Paulo continua orando, ele diz assim no verso 17: para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Ele diz assim: e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Orar o Evangelho é pedir a Deus para que Cristo habite no coração da igreja. E a palavra habitar aqui que Paulo coloca no grego, ela traz a ideia de governo, de alguém que faz morada permanente. Não é alguém que apenas passa um tempo, que vai e sai, mas é a ideia de que alguém faz morada naquele lugar, e não apenas faz morada, mas ele passa a governar. O que Paulo está dizendo é: eu oro para que Cristo tenha tudo de vocês. Eu oro para que Cristo permeia todas as esferas da vida de vocês. Eu oro para que Cristo domine vocês, governe vocês. Essa é a oração do apóstolo Paulo. Quando ele está dizendo: eu oro para que Cristo habite no coração de vocês, Paulo está dizendo: eu oro para que o coração de vocês tenha mais e mais de Cristo e menos de vocês. Que Jesus reine na vida de vocês, que Jesus governe na vida de vocês, que Jesus faça morada permanente na vida de vocês, o coração de vocês. Essa é a oração do apóstolo Paulo. Orar o Evangelho é pedir para que o Senhor Jesus, Ele reine sobre a vida da igreja, Ele governe sobre a vida da igreja, Ele se faça presente, constante na vida da igreja. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você ora o Evangelho, ser igreja é orar o Evangelho, é pedir a Deus para que Cristo se manifeste na vida da igreja, para que Cristo habite na vida da igreja, para que Cristo governe a igreja, para que Cristo tenha mais e mais da igreja. Essa é a proposta de orar o Evangelho.
É a oração do apóstolo Paulo. Paulo está clamando a Deus de joelhos, ele está curvado diante do Senhor, ele está quebrantado diante do plano glorioso do Senhor. Então ele ora pedindo para que Cristo habite na vida, no coração dos efésios. Essa tem que ser a nossa oração. Trazer à memória o nome dos nossos irmãos e pedir: Senhor, habite na vida dele. Senhor, reine na vida dele. Governe na vida dele, governe na minha vida, reina na minha vida. E depois, a segunda parte do verso 17, Paulo diz assim: e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Orar o Evangelho, ser igreja, é orar o Evangelho, pedindo a Deus para que Ele faça com que a igreja cresça. Cresça primeiro. Paulo vai dizer o seguinte: para que eu oro para que vocês, estando arraigados. E a palavra arraigados aqui, ela traz a ideia de raiz, de profundidade, de firmeza. Aí ele continua dizendo o seguinte: e alicerçados. A palavra alicerçado aqui traz a ideia de fundamentos, de fixar, de ter estabilidade. E ele diz mais ao apóstolo Paulo: alicerçados em amor. A intenção do apóstolo Paulo aqui na oração é para que os irmãos, os efésios, eles passassem a se amar cada vez mais, de tal forma que esse amor ficasse fixo no coração deles, que eles estivessem aprofundados no amor, que eles tivessem raiz no amor, que os relacionamentos deles fossem conduzidos pelo amor, porque eles estão enraizados, arraigados, fixados, fundamentados no amor. E Paulo diz: vocês possam, juntamente com todos os santos, vocês com todos os santos. Por que Paulo fala isso? Porque esta carta era para ser lida não somente na igreja de Éfeso, no sentido singular, mas em outras comunidades que faziam parte ali da Ásia Menor. Então a intenção do apóstolo Paulo é, juntamente com todos os santos, perceba que ele vai dizer vocês, mas juntamente com todos os santos, porque na mente do apóstolo Paulo, ele está pensando no reino, e o reino é maior do que uma igreja que está ali naquela localidade. E ele diz: compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Paulo ora para que os irmãos cresçam no amor entre eles, mas Paulo ora também para que os irmãos cresçam na compreensão acerca do amor de Jesus, do amor de Deus. Paulo fala aqui de extremidade, de dimensões, altura, largura, comprimento, profundidade. E Paulo, ele está dizendo o seguinte: a minha oração é para que vocês cresçam de tal forma que vocês compreendam o quanto Deus ama vocês, o quanto Deus ama a vida de vocês. Em seguida, o apóstolo Paulo diz assim: e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A oração do apóstolo Paulo é para que aqueles irmãos fossem tomados pelo Senhor. Perceba que ele vai dizer: para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A ideia do apóstolo Paulo é que Deus governe a mente de vocês, o coração de vocês, a vida de vocês, de tal forma
que tudo que vocês vierem a fazer, vocês façam a partir de Jesus. A ideia de imitar, de respirar Cristo, de transmitir Cristo, de expressar Cristo na fala, nas atitudes, na forma de viver, no pensamento, nas emoções. Paulo quer que os efésios sejam tomados pela pessoa de Jesus. Paulo não quer que eles tenham apenas um pouco de Jesus, que eles desfrutem apenas de gotas de Jesus, mas Paulo quer que eles sejam encharcados de Cristo, que eles sejam tomados por Cristo, que eles sejam cheios da plenitude de Deus. Não é apenas que eles cresçam no amor entre eles, não é apenas que eles compreendam o amor de Deus, mas que Jesus tenha mais e mais da vida dos efésios. E ele vai no verso 20 dizer: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Paulo está orando no Evangelho, ele está pedindo a Deus para que Deus faça com que a igreja cresça no amor entre eles, cresça na compreensão do amor sobre Deus, cresça na vida com Jesus, de tal forma que Jesus governe, tenha totalmente, plenamente a vida da igreja, mas cresça também na compreensão de quem habita na vida da igreja, porque Paulo vai dizer que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele vai dizer: de acordo com o seu poder que atua em nós, ou seja, de acordo com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que habita em nós. Ele é o poder que está lá registrado em Atos 1:8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Paulo está dizendo: o meu desejo, a minha oração é para que vocês cresçam na compreensão deste poder que habita em vocês, que vocês tenham intimidade com Ele, que vocês o compreendam, que vocês tenham experiências marcantes na vida de vocês com Ele. Cresça no conhecimento, desfrute de uma intimidade, de uma comunhão, viva essa experiência diária. Essa é a oração do apóstolo Paulo, que a igreja cresça, que vocês possam amar uns aos outros, sem medidas, sem reservas, amar de tal forma que as nossas diferenças são deixadas de lado, porque a base do nosso relacionamento é o amor. Que vocês compreendam o quanto Deus ama vocês, de tal forma que Ele na eternidade estabeleceu um plano de salvação, na eternidade Deus estabeleceu um plano de redenção. Deus ama tanto vocês, que vocês estavam mortos em seus pecados e delitos, mas por amor e graça Ele os ressuscitou. Compreenda este amor, Efésios, e nós devemos também compreender este amor. Nós também estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós precisamos compreender o quanto Deus nos ama ao ponto de nos ressuscitar, de nos dar vida com Ele, ao ponto de nos salvar pela graça. Precisamos compreender o quanto Deus nos ama, ao ponto de na eternidade estabelecer um plano de salvação. Amarmos uns aos outros sem reserva. Compreendermos que a proposta de Deus, a proposta do Evangelho, é que Deus tenha por completo a nossa vida. Tudo que venhamos fazer, que Jesus possa governar, que Jesus possa decidir por nós. Compreender o poder que habita em nós, compreender que a terceira pessoa da Trindade habita em nós. O Deus Espírito Santo está em nós, somos morada dele, somos templo dele. Orar o Evangelho é dar a Deus a glória que lhe é devida. O último verso do capítulo 3, Paulo diz assim: a Ele seja a glória da igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo está quebrantado diante de Deus, ele está curvado, ele está orando, e a oração dele é uma oração profunda, íntima, e no final da oração dele, ele dá um louvor para o Senhor, ele glorifica a Deus, ele diz: a Ele seja a glória.
Ou seja, a Ele seja o reconhecimento, a Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração. Mas aonde que Deus deve ser glorificado, aonde que Deus deve ser adorado, aonde que Deus deve ser reconhecido e exaltado, segundo o apóstolo Paulo, a Ele seja a glória na igreja. O na aqui denota lugar, condição, estado. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: vocês, Efésios, vocês, igreja do Senhor, é em vocês, é na comunhão de vocês, é na comunidade de vocês, que a glória de Deus tem que ser reconhecida, que o nome de Deus tem que ser exaltado, que o nome do Senhor tem que estar em evidência. A glória na igreja, não é a glória para a igreja, mas é a glória a Ele na igreja. E ele termina dizendo: e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E em Cristo Jesus, porque a leitura que o apóstolo Paulo está fazendo é que Cristo na cruz, Ele morrendo e ressuscitando, Ele glorifica o Pai. E quando nós lembrarmos do que Cristo fez por nós, nós devemos glorificar o Pai que nos ama, ao ponto de dar o seu único Filho para morrer em nosso lugar, em nosso favor. Temos que dar a Ele a glória devida, temos que exaltá-lo, temos que glorificá-lo, temos que dar a Ele todo o merecimento, temos que ligar os holofotes posicionados para Deus, devemos colocá-lo no lugar que lhe é devido, no pedestal. Ele está no trono, Ele merece adoração, Ele é digno de toda honra e toda glória, é diante dEle que todo joelho se dobra, é diante dEle que toda língua confessa que Ele é o Senhor. Portanto, glorifique-o. Orar o Evangelho é orar a Deus pedindo para que Deus fortaleça a igreja. Orar o Evangelho é orar a Deus pedindo para que o Senhor, por graça e misericórdia, Ele possa dar à igreja crescimento. Orar o Evangelho é pedir a Deus para que Deus Ele traga para a igreja compreensão e que a igreja dê a Ele a honra, a glória e o louvor que lhe é devido. Orar o Evangelho. Portanto, eu queria fazer 2 desafios. O primeiro deles é: pare para refletir, para analisar qual tem sido o conteúdo da tua oração. Será que você tem orado o Evangelho? Ser igreja é orar o Evangelho, é pedir a bênção do Senhor sobre a comunidade da fé, pedir para que o Senhor encha ela de força, de disposição, pedir para o Senhor, por graça e misericórdia, para que Ele, o Senhor da igreja, habite no meio da igreja, habite no coração da igreja. Orar o Evangelho é pedir para que Deus promova crescimento na igreja, tanto no amor entre os membros, como no amor, na compreensão do quanto Deus ama cada um, na compreensão do poder que habita na vida do cristão. Orar o Evangelho é dar ao Senhor a glória que lhe é devida. Então pare para refletir qual é o conteúdo da tua oração. Segundo, seja desafiado por Paulo, pelas Escrituras, a partir de hoje, orar o Evangelho. Orar o Evangelho não significa fazer vista grossa aos nossos desafios, às nossas diferenças, mas orar o Evangelho é pedir a Deus para que nós, mesmo diferentes, mesmo pessoas com culturas diferentes, com formações diferentes, para que nós possamos caminhar unidos no mesmo propósito, na mesma visão, porque a cruz nos uniu. Isso é orar o Evangelho. Eu queria orar com você. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós o agradecemos, Senhor. Estamos caminhando aqui nesta carta, temos aprendido muito com a Tua Palavra. E hoje, ó Deus, aprendemos que ser igreja é orar o Evangelho. E orar o Evangelho, ó Deus, é se curvar diante do Senhor e pedir para que o Senhor fortaleça a igreja, para que o Senhor encha a igreja de disposição, de energia, de vitalidade, no poder. Por isso, Pai, eu oro no nome de Jesus pela Tua igreja, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos encha de disposição, que o Espírito Santo nos capacite, ó Deus, para vivermos a fé, para vivermos o amor, para vivermos, ó Deus, a comunhão, no nome de Jesus.
Orar o Evangelho, Pai, é orar pedindo para que o Senhor habite no coração da igreja. Que nós, ó Deus, como igreja do Senhor, que o Senhor possa habitar nas nossas vidas, que o Senhor tenha mais e mais de nós, que ao tomarmos decisões, que nós venhamos tomá-las a partir do Senhor, ó Deus, no nome de Jesus. Orar o Evangelho é orar pedindo o crescimento da igreja. Deus, que nós possamos nos amar mais, que nós possamos expressar mais o nosso amor um pelo outro, que nós possamos, ó Deus, compreender mais o Teu amor, que nós possamos, ó Pai, no nome de Jesus, permitir, ó Deus, que o Senhor que o Senhor venha governar a nossa vida, que o Senhor venha reinar sobre a nossa vida. Paulo orou pedindo para que os efésios fossem cheios da plenitude do Senhor. Tenha mais e mais nas nossas vidas, Senhor, no nome de Jesus. Orar o Evangelho, Pai, é dar ao Senhor a glória que lhe é devida. Por isso eu peço a Deus, que todas as vezes que nós venhamos nos reunir, seja online ou até mesmo no culto presencial, que o nosso culto seja para a Tua glória, que as canções sejam para a Tua glória, que as orações sejam para a Tua glória, que a pregação seja para a Tua glória, que o nosso reunir-se, a nossa comunhão seja para a Tua glória, que o nosso ofertar seja para a Tua glória, que o nosso devolver os dízimos seja para a Tua glória, que o nosso, Deus, comungar seja para a Tua glória, que tudo que venhamos fazer quanto igreja, que façamos para a honra, louvor e adoração do Teu santo e eterno nome, ó Deus, no nome de Jesus. A glória é para o Senhor, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus lhe abençoe. Muito bom passarmos juntos este momento de celebração a Deus. E a minha oração é para que o Senhor continue falando com você e que você e eu sejamos desafiados pela palavra dEle, a partir de hoje, a orarmos o Evangelho. Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Amém.